Na penumbra dos laboratórios medievais, entre frascos de vidro e manuscritos amarelados, nasceu uma das mais fascinantes tradições da humanidade, a alquimia. Não era apenas ciência nem apenas religião, mas uma ponte entre mundos, o visível e o invisível, o material e o espiritual. Os alquimistas acreditavam que a natureza escondia segredos profundos e que decifrá-los era tocar o próprio coração dos cosmos. No centro dessa busca estava a Pedra Filosofal, um objeto mítico que prometia duas dádivas supremas: transformar metais comuns em ouro e conceder a vida eterna através do elixir da imortalidade. Mas, mais do que riqueza ou longevidade, a pedra simbolizava a perfeição da alma, a vitória sobre as imperfeições humanas. O caminho até ela era chamado de Magnum Opus, a grande obra, dividida em 4 etapas que refletiam não apenas processos químicos, mas também estados da consciência. Nigredo, a escuridão inicial, a morte do velho eu. Albedo, a purificação, o clarear da mente e do espírito. Sintrinitas, o despertar dourado da sabedoria. Rubedo, a união entre matéria e espírito, a conquista da plenitude. Cada fase era vivida como uma transformação interior. O alquimista, ao manipular metais e essências, manipulava também sua própria alma. O ouro que buscava não era apenas o metal precioso, mas o reflexo da pureza espiritual. Figuras lendárias como Nicolas Flamel e Paracelso se tornaram símbolos dessa busca. Histórias contam que Flamel teria descoberto o segredo da pedra, vivendo séculos além de sua época. Outros, como Newton, estudaram a alquimia em segredo, acreditando que nela havia chaves para compreender o universo. A alquimia, mesmo sem ter produzido literalmente a pedra filosofal, deixou um legado imenso. Foi precursora da química moderna, da medicina e da metalurgia. Mas, sobretudo, deixou uma metáfora poderosa: a ideia de que o ser humano pode se transformar, lapidar suas imperfeições e alcançar a luz. Assim, a pedra filosofal continua viva não em laboratórios escondidos, mas nos sonhos, nos livros e nas buscas interiores de cada pessoa. Ela é um símbolo eterno daquilo que todos desejamos: transcender os limites da carne e do tempo e tocar, ainda que por um instante, o infinito. É por isso que, quando se fala em alquimia, não se fala apenas de ouro ou de fórmulas secretas, mas da mais antiga aspiração humana: transformar-se em algo maior, mais puro e mais luminoso do que se é. A alquimia é uma tradição milenar que mistura ciência, filosofia e espiritualidade, e a pedra filosofal é seu símbolo máximo. Um artefato mítico capaz de transformar metais comuns em ouro e conceder a imortalidade. Mais do que uma substância, ela representa a busca pela perfeição e pela iluminação espiritual. Qual a origem da alquimia? Civilizações antigas já falavam, praticada por egípcios, gregos, árabes, chineses e indianos. Na Idade Média, atingiu seu auge na Europa, especialmente entre os séculos 12 e 16. E a influência? Misturava conhecimentos de metalurgia, medicina, astrologia e filosofia. Contribuições foi, apesar de seu caráter místico, ajudou a desenvolver técnicas que deram origem à química moderna. E a pedra filosofal é uma definição de uma substância lendária chamada lapis philosophon, em latim. Poderes atribuídos são transmutar metais comuns em ouro ou prata, crisopeia, produzir o elixir da longa vida e capaz de curar doenças e conceder juventude eterna. Símbolo espiritual. Representava a perfeição, iluminação e bem-aventurança celestial. Grande obra, Magnum Opus, o processo alquímico de criação da pedra, dividida em fases simbólicas: nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, que também eram metáforas para a transformação interior do alquimista. E a dimensão literária e filosófica sobre ela. A pedra filosofal não era apenas um objeto físico, mas um símbolo da jornada humana. O nigredo preto é a morte do velho eu, o caos inicial; albedo branco, purificação e clareza espiritual; citrinitas amarelo, iluminação e o despertar da consciência; e o rubedo vermelho, a união perfeita entre matéria e espírito, a conquista da sabedoria.
Assim, a busca pela pedra era também uma busca pela transformação interior, pela vitória sobre as limitações humanas e pela aproximação do divino. Qual que seriam os personagens desses legados tão famosos? Os alquimistas famosos que existiram foram Paracelso, Nicolas Flamel envolto em lendas e até Isaac Newton estudaram alquimia. A influência cultural é que a pedra filosofal aparece em obras literárias, mitos e até na cultura popular moderna, sempre como metáfora da busca pelo impossível. Na ciência moderna, embora nunca tenha sido encontrada, a alquimia pavimentou um caminho para a química, a farmacologia e a metalurgia. E, em suma, a alquimia e a pedra filosofal são menos sobre ouro e imortalidade literal e mais sobre a busca humana pela transcendência, pela união entre ciência, arte e espiritualidade. Vocês já ouviram falar sobre a alquimia e a pedra filosofal? O que vocês entendem sobre isso? Deixa aqui seu comentário, seu like, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos para mais vídeos de curiosidades e coisas sobrenaturais. Nas sombras das histórias, entre o medo e o fascínio, ergue-se uma prática envolta em mistério, a necromancia. Muito além da imagem popular de feiticeiros que conversam com os mortos, a necromancia é um dos ramos mais antigos das artes ocultas, atravessando os séculos como símbolo de busca humana por respostas no além. A origem. O termo vem do grego necros, morto, e matei, que é adivinhação. Na antiguidade, especialmente entre gregos e romanos, acreditava-se que os mortos guardavam segredos sobre o futuro e que poderiam ser consultados em rituais. Em Homero, por exemplo, Ulisses desce a Hades para falar com espíritos e obter orientação. Já em culturas mesopotâmicas e hebraicas, a necromancia era vista como temor associado a práticas proibidas e perigosas. A lenda. Na Idade Média, a necromancia ganhou contornos sombrios e era confundido com bruxaria e magia negra, acusada de invocar demônios sob o disfarce de chamar os mortos. Muitos grimórios e livros de magia descreviam rituais complexos com círculos mágicos, invocações e sacrifícios simbólicos. A figura do necromante tornou-se lendária. Um sábio ou um feiticeiro que, ao custo de sua alma, buscava poder e conhecimento além da vida. No estudo, apesar da aura de superstição, a necromancia também foi um objeto de estudo. Filósofos e ocultistas do Renascimento, como Cornélius Agripa, escreveram sobre ela em tratados de magia cerimonial. Para alguns não se tratava de literalmente trazer mortos de volta, mas de acessar memórias, energias ou arquétipos ligados ao mundo espiritual. Assim, a necromancia se confundia com práticas de mediunidade, adivinhação e no simbolismo. Mais do que um ritual macabro, a necromancia simboliza o desejo humano de vencer a barreira da morte, é a tentativa de dialogar com o desconhecido, de obter respostas onde a vida não alcança. Por isso, ela aparece em lendas, romances e mitos como metáforas da busca proibida, o conhecimento que desafia os limites da existência. Imagine um necromante medieval em sua câmara iluminada por tochas, traçando círculos no chão com giz e recitando palavras em línguas esquecidas. O ar se torna pesado e o silêncio da noite parece se abrir para um outro mundo. Ele não busca apenas falar com os mortos, mas arrancar deles segredos que o tempo não revelou. Entre o medo e a esperança, a necromancia é o espelho da eterna inquietação humana e a recusa em aceitar que a morte seja o fim. Assim, a necromancia permanece como uma das mais enigmáticas tradições do ocultismo, mistura de mito, lenda e estudo. Ela nos lembra que, desde os primórdios, um homem olha para o além com fascínio e temor, tentando decifrar o que se esconde depois do último suspiro. Se você já sabia, que se conheceu sobre esse tema, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e até o próximo vídeo sobre curiosidades.
Vocês sabiam que é a religião da Ordem Rosa Cruz? A sua história, filosofia e presença no Brasil? A Ordem Rosa Cruz não é uma religião no sentido tradicional, mas uma escola iniciática e filosófica que mistura espiritualidade, ciência e misticismo. Seu objetivo é conduzir os indivíduos ao autoconhecimento e à harmonia com o universo. Origem na criação. No século XVII, a Rosa Cruz surge na Europa com os manifestos Rosa Crucis, Fama Fraternitatis, Confessius Fraternitatis e Clinicals Wedges of Christian Roses, que esses textos descrevem uma fraternidade secreta dedicada ao conhecimento espiritual e científico. As influências mistura elementos de hermetismo, alquimia, cabala, filosofia grega e cristianismo esotérico. O símbolo é a rosa sobre a cruz, que representa a união entre o espiritual rosa e o material cruz. O que fazem? Estudo e prática espiritual que buscam compreender leis naturais e espirituais, promovendo o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Os rituais e iniciações utilizam graus iniciáticos que simbolizam etapas de evolução interior, filantropia e cultura. Muitas organizações Rosa Cruzes mantêm atividades culturais, sociais e educativas. Ciência e misticismo. A Rosa Cruz valoriza tanto o estudo racional quanto a experiência mística, buscando unir razão e espiritualidade. A ligação com outras tradições. Na maçonaria, compartilha símbolos e práticas iniciáticas, mas não é a mesma instituição. O hermetismo e a alquimia. A Rosa Cruzes preserva tradições esotéricas antigas e o cristianismo esotérico, que interpreta o Cristo como arquétipo universal de iluminação espiritual e não apenas figura histórica. A presença no Brasil. Existem diferentes organizações Rosa Cruzes atuando no país. A MORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, fundada oficialmente no Brasil em 1956, com sede em Curitiba, é a maior representante da tradição Rosa Cruzes no mundo. Fraternidade Rosa Cruz do Brasil, que é a instituição templária e cultural fundada em 1930, com forte caráter filantrópico e espiritual. E tem outras ramificações, pequenos grupos independentes também existentes, cada um com sua interpretação dos ensinamentos Rosa Cruzes. Não há um número oficial exato de quantas organizações Rosa Cruzes existem no Brasil, mas as duas principais são a AMORC e a Fraternidade Rosa Cruz do Brasil, ambas com milhares de membros espalhados pelo país. Em uma leitura literária rápida, percebemos que em Goiânia há duas casas que guardam o segredo da Rosa e da Cruz. Um ensina o caminho do autoconhecimento, conduzindo o buscador por rituais e estudos antigos. A outra fala de gnose e transformação, convidando o discípulo a renascer em consciência. Ambas são portas para o mistério, onde a rosa floresce sobre a cruz, lembrando que o divino habita no interior de cada ser. Se você já ouviu falar, deixa aqui seu comentário, me segue, curte, compartilha a República, coloca nos favoritos, escreve o que vocês acham, o que vocês já ouviram falar sobre essa religião. E não deixe de deixar o seu like, que é muito importante. E até o próximo vídeo de curiosidade.